E aí, semideuses, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos de volta. Depois do último vídeo de tier list que gerou uma discussão muito amigável, eu pensei, por que não repetir a dose com um tema um pouquinho mais leve dessa vez, que com certeza não existem opiniões divergentes nesse caso e ninguém, absolutamente ninguém vai discordar aqui. Será? E o tema nada polêmico da vez é nada mais nada menos do que os casais do Riordan verso. Isso tem tudo pra dar certo, né? Hoje nós vamos ranquear, ou melhor, eu irei ranquear os casais de Percy Jackson, Heróis do Olimpo, Magnus Chase e Crônica dos Kane. Porém, para deixar a coisa um pouquinho mais interessante, eu não vou me limitar apenas aos casais oficiais. Não, porque seria muito fácil, né? Também terão alguns casais aqui criados pelos fãs e por alguns haters, com certeza, porque não é possível. E olha, é cada chip não oficial que vai gerar uma discórdia, que vai gerar uma diversão maravilhosa ao longo desse vídeo. E alguns traumas. Então agora, sem mais enrolação, vamos logo para essa tier list antes que eu desista da ideia. Não porque eu tô com medo, né? Até porque, medo do quê, né? Ninguém vai discordar disso aqui ou me xingar nos comentários por conta de opiniões sobre casais. Primeiramente, vamos conhecer as nossas categorias de hoje, começando lá pelo fundo do poço, ou melhor, o fundo das profundezas, porque quando se trata de casais o buraco é sempre mais embaixo. Começando por prefiro Tártaro, para aqueles casais que realmente não é que eles não deveriam existir, a existência deles é uma ofensa, então eu prefiro estar sofrendo no Tártaro que ver esse casal na minha frente. Depois dela nós temos surto coletivo, para aqueles casais que eu me pergunto realmente se alguém acredita que isso seja possível, ou se eles existem, por que não estamos fingindo que isso não é real? Acima disso, nós temos friendzone total, para aqueles casais que na verdade são só amigos, ou pelo menos deveriam ser, porque não existe nada romântico de fato entre eles, é apenas uma invenção desse povo aí que ama criar casais do absoluto nada. Somos irmãs, somos amigas. Agora indo para não julgo, para aqueles casais que, cara, eu não shippo particularmente, mas que não estão ofendendo ninguém, pelo menos não estão me ofendendo, o que já é alguma coisa, e também que não tenho opinião sobre eles, na verdade. Aí acima disso, nós já vamos pra categoria que aí o negócio começa a ficar decente, né? Que a Afrodite aprova, porque quem melhor pra julgar casais do que a própria deusa do amor, então se ela aprova, é sinal de que tem alguma coisa certa ali no meio, né? Acima nós temos a categoria, para aqueles casais que não existe uma alma viva sequer que questione a soberania deles sobre todos os outros, os casais que são endgame, são perfeitos, não existem defeitos ali, e se alguém diz que tem defeito, está mentindo ou é muito amargurado por dentro. Agora que já conhecemos as categorias, vamos logo classificar esses casais aqui, porque alguém não colocou as coisas na ordem, vulgo eu, então eu também não vou seguir ordem nenhuma aqui, eu vou ir pelo casal que me der na telha, né? Eu quero começar por um casal que não me gere nenhum problema. Ah, Tyson e ela, a Arpia, né? Eu gosto muito desse casal. Eu acho que a Afrodite aprova. O Tyson é muito fofinho, ele merece ser amado e amar de uma forma muito pura e encantadora, que é o que ela também merece, porque, tadinha, essa sofreu, né? Super, ficou lá nas mãos daquele cara horrível, então eles são fofos juntos, eles têm seu jeito peculiar de se comunicar, então faz todo sentido que eles estejam juntos. Mais um casal tranquilo, antes que eu comece a enlouquecer aqui, Frank e Hazel. Esse casal que penou um pouquinho pra ficar junto, porque o menino sem atitude também, né? E Hazel, coitada, que tava meio morta, não sabia o que era paquerar, né? Eu gosto muito deles, eu não acho que eles são o casal, mas eu gosto muito dos dois, eles são fofos, eles se merecem de uma forma boa. Por falar em Hazel, né, vamos pra outra vertente desse casal, pro triângulo amoroso irritante que isso gerou, que é Hazel e Léo. Eu penso nesse casal, já me vem a questão de que a Hazel só gostava dele, ou pelo menos parecia gostar dele, porque ela na verdade era apaixonada na infância dela pelo avô do Léo, o que gera muitos questionamentos pra quem não sabe o contexto, né, mas cara, isso aqui é um surto coletivo. Não, o Léo, a única pessoa que deveria chipar o Léo é com a terapia. E nada além, é isso que esse menino precisa. Por falar em terapia, Octavian e Rachel. Eu não tenho nem Não, eu tenho muita coisa pra comentar sobre Octavian e Rachel, porque quem foi o desalmado, a pessoa sem escrúpulos que criou a hipótese desse casal?
Por quê? A primeira coisa que eu pergunto é, a única coisa que esses dois têm em comum é o fato das profecias. E um deles é fajuto até nisso. A Rachel é uma pessoa tão incrível. Ela não merece ser tão xingada dessa maneira. O que ela fez de tão ruim pra merecer um destino desses? Só porque ela ficou com o Percy, vocês criaram esse ódio por ela, pronto dela merecer ficar com o Octavian. E começa pelo fato de que Octavian, a única coisa que ele combina é com uma catapulta. E que foi um lindo final pra ele. Agora eu tô precisando me acalmar um pouco. Vamos pra um casal que não existe quase ninguém acima deles. É um casal fofo, um casal que demorou pra acontecer e que muita gente esperou por muito tempo que esse menino fosse feliz, que é Nico e Will, né? O Nico que passou por poucas e boas, poucas e muito traumáticas, na verdade. Esse menino perdeu todo mundo que ele ama, mas enfim, ele encontrou um loirinho pra chamar de seu, que é Will Solace, a luz da vida dele. Esse menino precisa de muita luz, que ele é pálido pra caramba. Eles são um amor, né? Eu tô louco pra ler o livro deles, que eu ainda não li, mas eu já amo eles, antes mesmo desse livro. Depois que eu ler, então, eu vou ser mais cadelinha ainda desse casal. Falando em coisa fofa, pra um casal que eu não só sonharia em ver envelhecendo junto, como envelheceram juntos, que eu acho um absurdo que tão poucas pessoas conheçam a existência desse casal. Um amor proibido, que tiveram que largar tudo que elas conheciam pra poderem ficarem juntas, que é Amy e Josephine. Que linda história. É a clássica história que a Afrodite adoraria conhecer, que ela com certeza acompanhou de pertinho. Pra quem não conhece, essas duas eram caçadoras de Ártemis. Nos tempos antigos, onde as duas acabaram se encontrando nesse grupo de mulheres tão peculiares e acabaram se apaixonando e decidiram largar tudo isso para poderem ter uma vida juntos, abriram mão da imortalidade para isso e simplesmente elas têm uma família tão linda. Cara, como eu amo esse casal. É um casal que você não espera que elas te conquistem dessa maneira, mas ela ganha um espaço no teu coração e é tão maravilhoso. Se você não leu as crônicas de Apolo, as provações de Apolo ainda, por favor, leia. Só por esse casal já vale a pena. E por falar em provações de Apolo, vamos a um casal que é uma verdadeira provação. Onde está? Onde está esse casal que gera tantas polêmicas? Onde tá mesmo esse casal? Onde é que ele tá? Eu não coloquei. Vamos fingir que eu não esqueci de colocar esse casal mas tão polêmico, né? Eu acho que uma parte minha queria evitar mencionar isso, mas é necessário, né, galera? Falando de Léo e Calypso. Olha, eu defendo Calypso com tanta força, porque eu acho que essa menina não merece o hate que ela tem, mas esse casal é um absurdo. Esse casal aqui, gente, o que o Rick tava pensando quando escreveu esse casal? Porque assim, primeiro temos a problemática, né? A diferença absurda de idade entre esses dois, porque assim, o Léo é um adolescentezinho e a Calypso é um ser de milhares de anos. Mas se fosse só esse o problema, se fosse só que é um casal extremamente problemático, começando que o Léo é uma pessoa carente, mas carente num ponto que ele se apaixona por qualquer porta que apareça na frente dele, porque ele precisa ser amado. Ele tem mamichos. Você que ama o Léo, você sabe que ele tem certos probleminhas e ele precisa se tratar. E aí a gente vai pra Calypso, que foi uma pessoa que ficou confinada a maior parte da vida dela, esperando alguém que pudesse salvá-la daquele lugar. E apareceu alguém pra salvar ela daquele lugar. E ela se apaixonou, ela se convenceu de que estava apaixonada. Mas ela não estava bem. Ela se deparou com um mundo em que ela não conhecia mais, em que perdeu todas as pessoas que ela já teve qualquer tipo de contato. E a única pessoa que estava lá era o Léo. E ela não estava bem, e ela tratava o Léo mal, e o Léo ficava cachorrinho porque ele gostava dela, mesmo ela tratando ele mal. Esse casal é péssimo de todas as maneiras possíveis. Isso não muda o fato de eu defender a Calypso, mas esse casal definitivamente não funciona. Não funciona, é até um elogio. Por falar em Léo, né, já vamos logo, né. Eu não sei de onde tiram. O Léo, ele se apaixona por qualquer pessoa, sabe? Ele, qualquer mina que aparece na frente dele, ele já tá caidinho no chão apaixonado. Mas aí a gente também tem que parar de ir na onda do Léo, porque Léo e Reina, em que momento esses dois têm qualquer tipo de interação? Vocês surtaram? Isso foi um surto coletivo de 5 pessoas que criaram esse chip, porque não é possível que tenha alguém que concorde que esse casal é plausível. Por falar em surtos coletivos, meus amigos, esse aqui é um surto não coletivo, mas de uma pessoa apenas. Da onde que o Rick tirou essa ideia de que a Annabeth em algum momento pensou que o Nico era apaixonado por ela? Entendeu? Que surto é esse? Em que momento? O Rick, ele esquece informações, isso é fato. Mas agora, ficar criando novas informações assim do nada, o que... Tanto que eu nem encontrei uma foto desse casal, até porque se tem alguém que shippa isso, por favor,
procure um médico. Eles não têm interação. Como é que a Annabeth achava que ele era afim dela? Agora eu vou ficar irritado. Porque esse casal, ele não é um surto. Esse casal é uma ofensa. Nico e Reina. Quem foi o desalmado, o monte de palavras ruins que eu não posso dizer aqui, que criou esse chip maldito? Eu colocaria até em friendzone, se esse chip não tivesse sido criado unicamente pra ofender esses dois. Tenho certeza que é culpa de um infiltrado, alguém que odeia Percy Jackson e falou, eu vou criar o casal mais horrendo possível. E conseguiu, criou um negócio que só de olhar essas imagens me deixa irritado. Partindo de uma coisa irritante pra uma coisa que me faz dar umas boas risadas. Eu ia criar uma categoria só pra esse casal aqui, porque ele é um puro meme. Mas é um meme tão bom. Jason e o Grampeador. A história é linda. O Rick, ele tem uma coisa com cicatrizes, né? Ele criou o Jason pensando naquela cicatrizinha sexy dele. E aí ele precisava criar uma história pra essa cicatriz. E é porque o menino tentou beijar um grampeador. Sensacional. Ainda peguei a imagem mais maravilhosa possível, que é ele traindo o grampeador com o tijolo. Como eu amo esse fandom, cara. A felicidade passou. Porque eu olhei aqui um negócio que foi... Por quê? O que se passou na cabeça da pessoa pra criar o chip do Percy com a Zoe? Eu vi esse chip escrito e falei, não, isso é zoeira. Mas aí eu descobri que tem fanarts desse negócio. Eu peguei a menos horrível possível, porque tem coisas que me deixaram traumatizado. Qual interação entre eles despertou qualquer tipo de... eu acho que esses dois têm um romance, hein? Não tem, entendeu? Nenhuma amizade esses dois criam direito. Ela suporta o Percy e o Percy, sei lá, ele nem entende qual a dela. Então, o que esses dois têm que vocês acham que faz sentido? Agora, o casal mais ícone de toda essa tier list inteira, que esse é o casal ícone. O dia em que o Rick Riordan conseguiu colocar um trisal nos seus livros, de forma que nenhuma pessoa preconceituosa percebeu que ele estava lá. Essa diva maravilhosa aqui conseguiu transformar um triângulo amoroso digníssimo de romancezinhos adolescentes num trisal icônico. Ninguém menos do que Sage, meus amigos. Eu não posso colocar em não julgo, porque eu acho maravilhoso a existência desse casal. Pra quem não conhece, um absurdo, Sage Kane é uma personagem das Crônicas dos Kane. Com seu charme encantador, ela acaba conquistando duas pessoas diferentes, Wyatt e Anubis. Sim, o deus Anubis, aquele da mitologia. Apesar de novo, estamos falando de adolescentes se apaixonando por seres imortais. Aqui, pelo menos, eles dão uma desculpa pro Anubis ser da idade dela. O que funciona. Mas o que torna tudo ainda melhor é que no final das contas, Anubis e Wyatt, que tem muita química entre si, inclusive, acabam se fundindo por motivos de força maior, se tornando uma única pessoa. E acaba namorando com a Sage, o que transforma esse o primeiro trisal da história do Rick. Eu não sei se o Rick pensou nisso enquanto ele escrevia, tipo de, caramba, isso é um trisal. Porque se isso foi na inocência, torna tudo ainda melhor. E vamos preencher a categoria não julgo com um casal que não é ruim, mas também não é bom. É um casal que é simplesmente sem sal, que é Jason e Piper. Eu gosto da Piper depois de provações de Apollo. E eu gosto do Jason. Meio perfeitinho demais, mas eu gosto do Jason. Porém, assim, que casal sem graça, né? Quando esses dois começaram a ficar juntos, a única coisa que a Piper sabia falar era de, ai, Jason, vamos fazer um piquenique aqui no meio do apocalipse. E o Jason, tipo, eu nem sei quem eu sou. E era isso. Eram essas as interações que eles tinham. Eles são duas pessoas que são minimamente interessantes, mas quando são juntos, eles não têm nada que é minimamente interessante assistir. Agora vamos para um casal que tem me dividido um pouco depois dos últimos livros do Rick, que é Juniper e Grover. Pois é, pra quem não sabe, o Grover namora, apesar dele esquecer disso em alguns momentos. Eles começaram a ficar lindos, fofos, eles se merecem, eles fofíssimos, entendeu? Casal maravilhoso. Mas aí, eu comecei a ver o Grover se engraçando pra outra mulher. Inclusive, a própria Annabeth falou, Grover, você namora. Grover e a Juniper, sua namorada, lembra dela? Eu estou chateadíssimo. Eu ainda vou colocar num não julgo só pelo amor que eu tenho pelo Grover e pela Juniper e torcer pra que eles fiquem felizes. Mas se o Grover vacilar mais uma vez, acabou pra mim. O Percy, ele conquista qualquer um que esteja à frente dele. Mas agora, me dizer que Percy e Jason seria um casal possível? Tipo assim, eles têm aquela rixinha do começo deles maravilhosa que, tá, tudo bem, talvez isso esteja presente em alguns enemies to lovers. Na verdade, haters to lovers, né? Mas assim, eles são amigos, gente. É só isso. Eu sei que o Percy tem uma questão com loiros. Especificamente loiros. Mas assim, não é. Ele não vai encontrar isso no Jason. Desculpa, não vai, entendeu? A loirinha dele é outra. Inclusive, vamos pra esse casal, né? Sem mistérios. Percy e Annabeth. Percabeth. O casal indie gay.
casal que é o suprassumo da perfeição. O Rick, quando escreveu esses livros, ele não imaginava a proporção que esse casal ia se tornar. Eu disse que o Percy é uma pessoa que conquista qualquer um. E isso não é mentira. Inclusive, nos tempinhos que ele passou em Roma, que apesar de ter toda a sua memória apagada, ele não esqueceu a sua verdadeira amada. Porém, essa menina aqui não conseguiu superar ele tão fácil. Reyna. Reyna tentou com muitos caras, né? Infelizmente, ela descobriu que não era disso que ela gostava, mas ela tentou bastante. Inclusive com o Percy. Já não posso dizer que é um surto coletivo, porque de fato a Reyna gostou do Percy, né? Então pra mim é uma friendzone. Eu gosto muito da amizade deles, inclusive. Eu acho muito bacana. E que bom que a Reyna conseguiu encontrar o amor em outros lugares melhores. Falando em já ter dona, mas Percy novamente, né? Ele ataca de novo. Antes de se juntar com a Annabeth, ele teve um lance sério com outra pessoa. Apesar dessa pessoa não admitir, não é mesmo? Rachel. E quando eles estão juntos, até a gente, ok, é um casal fofo. Mas depois que eles se separam, você fala, realmente, eles são muito melhores como amigos. Eu disse que o Percy tem certas questões com loiros, vindo de um antigo amor dele, e esse amor está bem aqui. Percy e Luke. O primeiro amigo que o Percy fez, e que nos livros, pelo menos, apesar da série ter apagado isso, nos livros ele tinha uma quedinha sim por ele, não tem como negar, Percy bissexual existe sim. Eu nem posso falar que isso aqui é uma friendzone, porque amigos eles deixaram de ser muito rápido, é um surto, tá? A gente acredita que o Percy teve uma certa queda ali, mas o Luke não. Né, o Luke só queria mesmo ali alguém pra se aliar ao time dele. Infelizmente, o destino tinha outros planos pra esses dois. Amizades, né? A amizade chegou ao fim por tantos motivos. Uma delas porque as pessoas morrem. Desculpa, não sei porque eu tô falando disso. Vou pesar o clima legal, né? Mas algumas pessoas, eu não sei porquê, shippam a Clarice com a Silena. Eu acho um absurdo que essa amizade tenha sido mostrado tão pouco nos livros. Se o Rick quiser nessa segunda temporada de Percy Jackson dar mais destaque a essa personagem, elas são amigas incríveis. Nossa, como eu amo a amizade das duas, a dinâmica que elas têm, na minha mente, é claro, já que a gente não viu nenhuma interação delas de verdade até a morte da Silena. Mas assim, casal não, né, gente? Não. A Clarice só combina com uma pessoa, Chris Rodriguez. Com certeza a Afrodite aprova esse casal, entendeu? Eu gosto muito deles. Chris, que passou por tantos traumas e que teve ali ao seu lado a Clarice pra ajudar, e que eles acabaram se apaixonando e formando esse casal lindo e maravilhoso que eu gosto demais. Por falar em casais maravilhosos, vamos pra mais um, porque se Crônica dos Kane não é conhecido, Magnus Chase então, e seu queridíssimo ou queridíssima Alex, né? Magnus e Alex, esse casal que eu gosto tanto dele. Eu amo a dinâmica do Alex. Tipo assim, claramente o Magnus fica muito desconfortável em alguns momentos com o fato do Alex simplesmente não ligar pra nada. E eu amo esses dois juntos. Pra mim, eles não são supra-sumo, mas a Afrodite aprova, entendeu? Com certeza a Afrodite vai assistir escondido o que tá acontecendo com os nórdicos. Eu falei de Crônica dos Kane, e tem mais um que a gente precisa destacar. Eles não são tão icônicos, né, e disruptivos quanto a Sage e seus dois amores, porém esse casal tem um lugar tão especial no meu coração. Cara, eu torci tanto pra eles por tanto tempo, porque pensa em duas pessoas que sofreram. Zia e Carter Kane. Eu não vou mentir. Esse casal pra mim tá no mesmo patamar de Annabeth Percy, porque o Carter é um querido. Ele é um amorzinho. Nossa, eu gosto tanto do Carter, eu vou tão com a cara dele. E a Zia é alguém que, mano, ela sofreu. O Carter se apaixonou por ela 2 vezes e teve que fazer a Zia se apaixonar por ele 2 vezes. Se você não sabe por quê, vai ter que ler os livros. Os dois são perfeitos individualmente, mas juntos. Cara, inclusive dá vontade de reler esses livros só pra ver esse casal de novo. Mas agora, né? Falando em casais memes, tá. Talvez a categoria de memes tenha sido também pra esse casal aqui, porque o que tava acontecendo nesse momento, né? Sally é uma pessoa que conquista muitos deuses. Não só mortais, como deuses também. O próprio Poseidon, o Paul depois, mas também um outro deus muito brilhante, Senhor Apolo. Ou melhor, Lester Padapolopoulos. Meus amigos, eu não sei se o Lester se apaixonou por ela ou pela comida dela, mas no final das contas, dá no mesmo. Isso aqui é um surto coletivo. É um surto coletivo muito engraçado, mas ainda é um surto coletivo, né? Eu fico imaginando, tantas vezes que eu me pego rindo, simplesmente de imaginar o Apolo batendo lá na porta do Percy falando: ei, Percy, a sua mãe ainda tá casada? E ele falou: definitivamente ela está, Apolo. Falando em surtos, ou melhor, não é um surto, porque ele aconteceu, mas infelizmente era não aprovável esse casal. Jason
e Reina. Eu falei que a Reina tentou, né, menina? O destino não tava a favor dessa menina. Mas assim, a gente nem chegou a ver esse casal em tela de fato, né? A gente viu a menção de que ele aconteceu, mas logo separou eles, né? Um acampamento inteiro de distância. Pra mim, eles é um não julgo, entendeu? Porque se tem alguém que shippa, eu entendo, eles foram um casal, né? E continuariam sendo, não duvido, se não fosse interferência de Era. Era sempre cagando com as coisas, né? Frank e Léo. Que tipo de dark romance é esse que vocês andam consumindo hoje em dia? Esse negócio de bullying que vira romance, isso aí é coisa da ficção, gente. Tudo bem que Percy Jackson é uma ficção também, mas isso não é saudável, isso não é normal, entendeu? Eu tenho um certo rancor do Léo ainda, porque ele praticou muito bullying com o Frank, e ele não pediu desculpas devidamente pelo que ele fez. Então assim, pra mim, não, isso é perfil Tártaro. Cara, falando em Tártaro, falando no inferno, vamos, mano, tipo assim... Eu sei que, de fato, uma dessas pessoas se apaixonou pela outra. Não, se apaixonou não. Teve uma certa quedinha, mas essa quedinha era mais uma admiração do que qualquer coisa, que é Nico e Percy. Começando pela questão da idade, que já é o maior problema de todos. Mas sim, não, gente, não. Primeiramente que eles são irmãos. Pra mim é isso, entendeu? Eles criam uma relação de irmão maravilhosa. E apenas isso. Então, friendzone, e apenas isso. Por falar... no Nico e relações que definitivamente não deveriam ser nada amorosas e relações de irmão, Nico e Jason. A pessoa que shippa isso aqui pra mim não é normal. Começando pelo fato de que o Jason foi o primeiro amigo que o Nico teve. E querer transformar isso num romance é um absurdo, entendeu? Isso pra mim aqui é mais ofensivo do que Nico e Percy, entendeu? Isso pra mim é um absurdo. Você querer transformar uma coisa linda que é a amizade deles num romance. O próximo casal também não existe. Mas ao mesmo tempo, pensar na possibilidade dele não é uma coisa tão ruim assim pra mim. Apesar de que uma parte dele tá meio morta hoje em dia. Que é... Talia e Zoe Doce e Amargo. Assim, vamos lá, né? Elas têm alguma interação definitivamente romântica? Não. Mas pensar na possibilidade de... me faz rir. Então eu posso dizer que é apenas um surto coletivo e nada além disso. Falando em duas pessoas meio mortas... né, o casal que, cara, eu gosto de pensar nesse casal e pensar nos momentos que eles tiveram junto, mas eles simplesmente não tiveram nenhum, porque quando a gente conheceu esse casal, a existência desse casal, um deles já estava morto. Desculpa o spoiler, mas assim, é um não julgo. Zoe e Charles Beckendorf, né, eles são lindos. Pensar um filho de Afrodite e um filho de Hefesto juntinhos, formando uma relação fofinha. Infelizmente o Rick não deixou a gente ver isso, né? Ele já chegou, pam, 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 cabum. Mas assim, o que a gente tem ali nos contos extras já me faz perceber que é um casal que seria maravilhoso. Uma pena que o Rick realmente não deixou a gente aproveitar esses dois juntos. Falando em aproveitar dois juntos, esse aqui não é nem um pouco proveitoso, né, galera? Vamos falar daquilo que o Rick percebeu que era um erro. Daquilo que ele apagou completamente da existência e finge que nunca aconteceu. Não aconteceu, mas ele tentou fazer a gente acreditar que isso era aceitável. Annabeth e Luke Costello. Começando novamente a questão da idade. Mas, cara, eles são irmãos. Eles são irmãos. Não de sangue, mas de consideração. O Luke... era uma figura quase fraternal pra Annabeth, sabe? Do cara que salvou ela ali das ruas. E juntos eles foram pro acampamento. A Annabeth viu ele se perdendo e no final viu ele se sacrificando para que eles pudessem viver. É tão triste pensar no destino do Luke. Mas assim, esse casal me dói muito mais do que a morte dele. Então isso aqui pra mim é um prefiro Tártaro. Annabeth novamente, né? Vamos terminar com esse casal. Eu devia ter terminado com um casal feliz, mas não, né? Tinha que ficar um casal de surto também. Reina e Annabeth. Cara, isso não me indigna totalmente, mas qual das interações dela fez alguém pensar que elas seriam um possível casal? Eu vou botar que não julgo. Apesar de que Annabeth com Percy endgame, ok, eu entendo o porquê, mas não concordo. E essa aqui é a minha tier list final. Sobrevivemos, ao menos eu sobrevivi. Eu não sei se alguém aqui começou a me odiar no meio do caminho. Por favor, não me odeiem, eu sou um querido. Mas assim, a coisa que... essa tier list tá bem equilibrada, pra ser justo, vai. Olhando pra ela, eu questiono certas escolhas do Rick, né? Porque tem casais aqui que... Rick, o que você tava pensando? Outros que só existem em nossos corações. E outros que só existem em nossos pesadelos, né? Mas agora é a parte mais importante, porque
vocês puderam ver quais são os meus gostos com relação a casais, e eu quero ver o de vocês também, né? Eu quero saber se vocês... É claro que vocês discordam de mim. Eu sei que vocês discordam de mim, eu sou meio louco, né? Eu sei, eu sou tão louco. Mas eu quero saber como seria o ranking de vocês, ao menos o top 10, né? Mas se puderem fazer a tier list também, ela tá aqui embaixo. Eu tô muito curioso, porque eu quero me indignar, porque alguns desses casais aqui existem porque vocês criaram. Então eu quero entender quem são essas pessoas. Pra ficar bem longe? Talvez. Se você se divertiu com essa discussão maravilhosa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro dos próximos conteúdos. E também, se você conhece algum amigo que sabe que gosta de um desses casais horrorentos aqui, marca ele. Quem sabe se a gente acorda ele pra realidade, né? A não ser que você concorde também. Aí você pode botar, olha só, menino, esse cara louco aqui que tá falando mal do nosso casal. Fechou, galera? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e falou!